Bom dia, pessoal. Como nem tudo são flores, vamos ter que voltar a ter aula, a fazer videoaula. Não dá para ficar de gincana até o final do ano, apesar de que seria bem divertido, né? As postagens de vocês estão cada vez mais interessantes de observar e parece que vocês se engajaram bastante em fazer, o que é bem legal, né? Porque é o que uma forma de distrair de tudo que está acontecendo hoje em dia e tal. Mas ainda assim a gente tem que continuar. A gente está quase no fim do conteúdo, assim, e como eu comentei já nos outros momentos, a gente vai ter mais para frente a gente vai falar um pouco mais sobre uh, física moderna e as aplicações dessa física moderna, onde ela se encontra e tal. Que a gente vai ter, em que momentos a gente vai ter essa física moderna interferindo na nossa vida. Tanto que eu comentei que a gente vai ver alguns acidentes nucleares e tal. O acidente nuclear que aconteceu no Brasil, que, claro, né, se teve acidente, com certeza vai ter acontecido no Brasil. Se teve acidente grave, provavelmente vai ter algum tipo no Brasil. E a gente vai falar sobre outras coisas também. Mas para isso a gente ainda precisa conversar um pouco sobre ótica física e ótica geométrica, que é o próximo conteúdo, um, para que vocês fiquem legais, assim, a gente semana que vem nós vamos fazer uma videoconferência para que vocês fiquem prontos para essa videoconferência e pedir para vocês assistirem a aula que eu postei sobre refração e ondas eletromagnéticas. Quem ainda não viu, né? Quem já viu, tenta dar uma olhada, assim, mesmo que seja rápida, para que a gente possa, vocês possam ter algum tipo de dúvida, que a gente possa conversar, porque nessa videoconferência a gente vai fazer alguns exercícios juntos, vou mostrar algumas aplicações. Já no material que eu estou enviando dessa semana vão ter alguns exercícios para vocês darem uma olhada, basicamente exercício vestibular, tá? De múltipla escolha, alguns com algumas contas, e alguns deles a gente vai fazer juntos daí nessa aula, para explicar como é que se aplicam as fórmulas, que são algumas fórmulas tem, e como elas se aplicam e tal, mas a gente vai ver sempre, vai tentar sempre ver agora nesses esses fenômenos ondulatórios que a gente está vendo, a gente vai tentar sempre ver uma visão mais qualitativa, assim, uma visão mais do que ele representa, onde ele se aplica, como ele funciona, do que exatamente a aplicação das equações, porque não é uma coisa muito comum, assim, para ensino médio, a gente não vê muito em questão de vestibular, o que se vê mesmo é interpretar o fenômeno, o que está acontecendo, qual é o fenômeno que está acontecendo, identificar o fenômeno, né? Então, a gente tem algumas formas de fazer isso, de identificar esses fenômenos ondulatórios e vamos olhar alguns deles agora. A gente vai ver três fenômenos ondulatórios hoje. A gente viu um na última aula, que seria a refração, e a refração é quando tu muda de meio de propagação, quando a onda, no caso a gente está estudando luz, e a luz é um tipo de onda, hum, quando ela muda de meio de propagação. O que que isso quer dizer? Quando a gente está observando a luz no ar e depois tu olha a luz na água, e isso faz com que ela tenha uma certa quebra, assim, no movimento dela. A gente consegue observar bem isso com lasers, né? Que o laser vem vindo numa linha reta, assim, dele dá uma quebrada quando ele entra dentro d'água. Então, eu vou compartilhar com vocês os slides para que a gente possa discutir em cima deles. Então, a gente vai ver basicamente alguns fenômenos. Vocês vão notar aqui que tem, tipo, olhando aqui no cantinho, tem 30 e tantos slides, mas a gente começa do 8, porque o que vem antes é sobre refração que a gente já viu. Então, se vocês quiserem dar uma observada nos slides anteriores para relembrar, daí não precisa olhar a aula anterior e tal. Tem alguns exercícios com as respostas para vocês darem uma olhada das aplicações em questões de vestibular, dessas coisas. Então a gente vai ver três fenômenos, como eu comentei. O primeiro deles, então, vai ser a reflexão, depois a gente vai ver difração e, por último, interferência. Só mudei a ordem ali, mas, sei lá, não faz diferença. A reflexão, todo mundo já deve ter presenciado isso, se vocês estão vendo agora. A filmagem é um tipo de reflexão, né? A reflexão é basicamente se olhar no espelho. Tem algumas coisas muito interessantes sobre reflexão que a gente vai ver especificamente na aula de espelhos, que é tipo, ela tá diretamente ligada à parte corpuscular da luz. Quer dizer que
Acho que eu já comentei com vocês que a luz ela pode ser duas coisas, ela pode ser ao mesmo tempo que uma onda eletromagnética, ela é também umas coisas tipo uns pacotinhos de luz, um corpinho de luz, uma bolinha de luz, ela pode ser as duas coisas. E a reflexão está diretamente ligada a essa parte de corpo da luz. Uma coisa interessante da reflexão, aqui está a parte bonitinha escrita, né? O raio incidente é esse da direita aqui, tem o izinho, direita no slide, mas esquerda de quem está olhando para o slide, tem o izinho de incidente. Então eles batem na superfície e dele forma um ângulo, assim. E o ângulo, como é que a gente identifica a reflexão? É que normalmente o ângulo que tu bate, o ângulo incidente, é o mesmo ângulo da saída, o ângulo refletido. Então a gente identifica a reflexão por causa desses ângulos. Os dois ângulos têm que ser iguais. O ângulo que tu incide e o ângulo que tu reflete. A reflexão é bem interessante assim que ela está diretamente ligado à distância que tu tá do espelho. Então, por exemplo, se eu aproximar meu dedo aqui da câmera, que é uma forma de espelho, vocês vão ver o meu dedo com um tamanho maior. Por quê? Porque quanto mais próximo do espelho, maior vai ser a imagem nesse espelho. Então, é coisas que a gente percebe. Coisas que a gente percebe também por causa da reflexão da luz falha na cara das pessoas, para isso que existe maquiagem. A gente consegue perceber, especialmente a gente que teve muita espinha, vocês conseguem ver umas crateras assim na cara da pessoa. E a reflexão é a culpada por a gente enxergar essas crateras. Porque para tu enxergar alguma coisa, precisa ter luz batendo. E o fato de tu enxergar quer dizer que a luz bateu, refletiu no rosto daquela pessoa e tu enxerga essas enxerga a pessoa no caso. E o fato da pessoa ter buracos quer dizer que umas craterinhas assim causadas pelas espinhas quer dizer que tu tem distâncias diferentes. Tu tem a craterinha tá mais funda do que o resto do rosto, então tu enxerga essa craterinha por causa dessa diferença de distância, que nem eu comentei, né? Quanto mais próximo, parece maior. Quanto mais longe, parece menor. Então a gente vê essas diferenças de relevo nos rostos das pessoas por causa do processo da reflexão. E por que que daí então foi inventada a maquiagem? Ela é uma forma de tu deixar tudo com a mesma distância, vamos dizer assim, para que a reflexão não interfira, para que tu não consiga observar essas características, tu tornar o processo todo homogêneo, a superfície, o rosto da pessoa, toda uma coisa só, todo homogêneo, bonitinho. Depois a gente vai ver uns exemplos disso numa outra imagem que acho que fica bem claro daí. Então aqui a gente tem alguns processos de reflexão natural que a reflexão é uma coisa que a gente vê diariamente, né? Então, processo de reflexão da luz em espelhos d'água, que é como são chamados esses processos onde tu tem uma proximidade muito grande de um espelho quase perfeito na natureza. Então aqui a gente tem a reflexão da montanha e tal. Percebam que o que está mais próximo do espelho, as coisas ficam na mesma distância, basicamente. Se um negócio está a 1 metro de distância do espelho, a imagem formada dentro do espelho, o negócio também vai estar a 1 metro. Então, ficou mais próximo do espelho, parece estar mais próximo. A imagem parece estar mais próxima. Ficou mais longe, parece estar mais longe. Então, se tu está a 30 centímetros, 40 centímetros do espelho, a imagem formada vai estar a 40 centímetros. Se tu aproximou, está a 2 centímetros, a imagem formada está a 2 centímetros. Então, a gente tem esses espelhos naturais devido a alguns tipos de reflexão que a gente vai ver. Existem 2 tipos de reflexão. Aqui eu tenho uma certa dificuldade em saber qual é a parte de cima e qual é a parte de baixo, mas a gente vê uma certa perturbaçãozinha, então, por hábito, eu defini que é a parte de baixo é essa aqui, né? A parte de baixo é a que está para baixo mesmo, que é a parte da refletida. Ou aqui a gente já tem uma reflexão que não é perfeita por causa da perturbação na água, mas ainda assim tu tem uma reflexão, o espelho está perturbado, vamos dizer assim. Então daí a imagem que foi refletida também não está perfeita. Isso é causado daí. Uma outra coisa que é causada pela reflexão também são essas ilusões de ótica, que a gente tem a sensação de que
o chão está molhado. Isso acontece muito quando está quente. E isso é um processo de reflexão com refração, as duas coisas juntas. Então, a gente tem aqui esse negócio aqui do deserto é chamado de reflexão total da luz. Quando a gente tem a reflexão total da luz, quer dizer que a luz está refletindo no asfalto, e quando ela está batendo no asfalto, quando ela está sendo refletida, acontece uma refração. E daí tu fica assim, mas por quê? O que está acontecendo? Isso aqui, basicamente. Vamos supor que aqui a gente tenha o nosso querido asfalto, a luz vai bater nele e ser refletida, para que tu possa enxergar, porque tu só enxerga por causa da reflexão. Só que, o que acontece com o asfalto, especialmente quando a gente está no verão? O asfalto fica mais quente. E o que acontece quando ele fica mais quente? A gente vai ter um aumento da temperatura, o ar próximo dele está mais quente, então vai acontecer um certo tipo de refração, porque a luz vai estar mudando de meio de propagação. Então ela vai chegar num limite. O que quer dizer isso? Ela vai lá, vai bater no ar acima do asfalto e ela não vai conseguir ser refletida de volta. Ela vai ficar nesse caso aqui, ó, onde está o pezinho ali, que está dentro deste quadro. Quer dizer que ela não vai voltar. Ela não vai ser refletida, tu não vai enxergar aquela parte do asfalto, porque ela vai ser refratada, ela vai ser meio que absorvida pelo ar quente que está próximo do asfalto. Então a gente está vendo aqui, a gente está vendo a luz vindo, sendo refletida e refratada, as duas coisas. Refratar, mudar de meio de propagação. Ela está vindo aqui, ó, a lâmpada incidindo a luz, ela refletindo no espelho ou no objeto e sendo refratada. A luz está vindo aqui, está sendo, opa, não tem reflexão. Então tu acaba não enxergando. Ela está sendo completamente absorvida pelo outro meio. Todas as outras linhas aqui, ó, indo, refletindo, refratando. A luz indo, refletindo, refratando. A luz indo, refletindo, refratando. Vocês podem notar quando isso acontece, quando acontece essa refração, a gente tem uma certa perda de intensidade da luz, ela fica mais fraquinha porque uma parte dela foi absorvida pelo outro meio, refratada no outro meio. Nesse caso aqui, então, como ela não é refletida, a gente não vai enxergar, porque tudo que a gente enxerga são luzes refletidas. Se a gente enxerga essa caneca branca, porque ela reflete a luz branca. Se a gente enxerga esse mouse aqui vermelho, é que ele reflete a luz vermelha para os nossos olhos. Quando bate a luz branca nele, ele reflete o vermelho. Por que é importante bater luz branca? Outra coisa que eu acho uma das mais fodas sobre luz é que o que define a cor de um objeto é a cor da luz que está batendo nele. A gente já falou disso na outra aula. Se eu jogar uma luz vermelha em cima de um objeto, a tendência é que ele fique vermelho. Se eu jogar uma luz verde, a tendência é que ele fique em tons de verde. Se eu jogar uma luz azul, a tendência é que ele fique em tons de azul. Eu botei os papelzinhos de celofane na minha frente, assim, acho que dava para ter uma ideia. Então, a luz branca é o tipo de luz que tem todas as outras luzes juntas. Então, a gente está tendo aqui esse mouse é vermelho porque ele reflete a luz vermelha. Bate a branca e reflete a vermelha. Por que bate a branca, por que ele não reflete branco? Porque ele reflete só a luz vermelha. A branca tem todas elas numa só. Da branca, ele reflete só a vermelha. Enquanto que uma caneca branca reflete todas as cores de luz. E daí a gente vira aqui, como é a caneca do Sicredi, tem as partes verdes. Essas partes verdes da caneca refletem só a luz verde. Vamos ver outra coisa aqui. O azul, pasta de dente. Se a gente está observando a luz azul, é porque ela está a partir da luz branca que bate nela, a gente está observando a reflexão da luz azul.